Olá a todos, olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos ter aquela conversa franca. E como podemos observar os acontecimentos? Não vamos dar data, porque as pessoas gostam de se definir através de acontecimentos. Porque na verdade eu acredito que os acontecimentos eles devem ter um início e devem ter um motivo pelos quais. Então, eu vou começar como é que eu vejo hoje a situação dos políticos no Brasil nessa atual situação. Essa situação, essa conjuntura política, né, ou essa união dos novos e dos velhos políticos que foram eleitos, e que mil e uma noite de promessas, as histórias foram muito boas, todos ouviram, todos sentiram à vontade para não questionar, porque acreditaram na história e nas histórias que vêm depois da história. Então, é primeiro saber quais são as condições, porque as promessas foram enormes, as promessas foram gigantescas. Libertação, um Brasil melhor, um Brasil de crescimento, um Brasil onde respeitaria o seu povo. E o mesmo que eu tenha começado essa nossa fala aqui em relação à situação política do Brasil, como para você observar que tudo está perdido, aí você diz, nem tudo está não, tudo está perdido. Não que eu seja um negacionista da situação, não. Tudo está perdido de duas formas. Uma é porque um grupo impôs, a outra é porque o outro grupo aceitou. Então estamos navegando sobre uma situação que não sabemos onde vamos parar. Nesse momento não é motivo da gente culpar A, B ou C, porque nós sabemos muito bem que não há como culpar o político A, o político B, o político C. Não há como definir de onde está saindo o ódio ou a raiva. É só simplesmente observar os frutos. Se você vê os frutos e conhecer o fruto, você vai saber de onde está vindo, de onde está vindo os tiros, né? E nesse caso seria onde está a árvore, né? Mas como fazer com que as pessoas possam entender o que está acontecendo? As pessoas tinham que buscar um pouquinho mais da consciência. Consciência, e essa consciência está escondida, ela tá envelhecendo. E estamos colocando panos novos nessa consciência velha, porque nós não queremos mudar. Nós não queremos, de maneira nenhuma, sentir o frescor das mudanças e nem queremos abrir mão de algumas conquistas muito pequenas que as pessoas tiveram. E não existe mudança, existem histórias. Histórias com E, não com H, que se adapta justamente às situações em que o Brasil hoje vive. O Brasil vive uma situação de história, uma situação completamente complicadíssima. E essas condições que nós estamos vivendo hoje, ela não apraz a ninguém, nem aos que, entre aspas, conquistados, e os conquistadores não tem prazer, não tem algo que retrate ou que frustre a situação e nem traga essa frustração, porque existe nos grupos ou no grupo que venceu a incapacidade do entendimento do que ele pode fazer com o despojo que ele conseguiu, chamado Brasil.
E cabe ao restante, os restantes conquistados, entre aspas, simplesmente o fato de questionar. Eu me recordo, vou até comentar esse fato no próximo encontro, eu recordo-me que existiu no século XVII, a Fronda. A Fronda foi uma revolução, foi uma revolta, né, da aristocracia, em que o rei conseguiu, né, despojar toda a aristocracia, assim como o clero, e colocou-os no seu devido lugar. Só que nenhum deles perdeu os privilégios, não. E eles foram alimentando o ódio por via de ser súditos. A aristocracia não queria ser súdito, queria participar, como estamos vivendo hoje. Eu comparo esse período do século XVII na França, dessa revolta da Fronda, em relação aos acontecimentos que hoje nós estamos vivendo no Brasil. Os políticos conquistados, eles não perderam os seus direitos de político, só perderam o direito de participar. O direito de questionar, de relacionar as condições do povo. O povo continua sendo escravo, continua sendo menosprezado e deixado de lado. Eu vi uma fala que me revolta muito. Me revolta muito saber que as pessoas possam aceitar e possam deixar de lado de compreender, aceitam, mas não querem compreender, o que deveria compreender para não aceitar. Mas aceitam porque não querem compreender e falam suas palavras, ignorante, burro, tá, essas coisas. Mas que na verdade estão falando e estão fazendo. E o povo, de fato, o povo brasileiro, está simplesmente nas redes sociais postando. Eu não aceito ele como presidente, eu não aceito esse desgoverno. E assim os comentaristas, assim os políticos, que usam as redes sociais para mais um desconforto e também uma desinformação. Estão fazendo isso com o povo brasileiro. Esses políticos que foram eleitos. Porque as coisas estão fazendo. E por que estão fazendo? Porque foram simplesmente despojados dos afazeres, da participação, das suas ações. E simplesmente são meros políticos que participam simplesmente com os seus privilégios e não opinam, simplesmente são súditos ou são simplesmente submetidos a esse governo que eles se encontram. Não vejo uma ação positiva, não vejo uma ação concreta que possa impedir. Os acontecimentos estão ocorrendo todos os dias. As ações estão ocorrendo todos os dias. Os acontecimentos, eles são tenebrosos. As pessoas brincam com a situação que estamos vivendo hoje. Mas esperamos que algumas pessoas possam despertar de um sono, que não é um sono no berço esplêndido, mas um sono que aceitar o sono da dormência, estão apanhando todos os dias, estão simplesmente indo nas redes sociais falar aquilo que todos já sabem. Insultos, coisinhas simples. Até os políticos estão fazendo isso. Eu encontrei uma escrita do deputado, do senador Sérgio Moro, com o seguinte dizer, está no Twitter, eu esqueci de tirar, mas eu vou tirar, fazer um print. Está escrito simplesmente, os MST já começaram suas invasões e tal. Mas sabemos que precisa o quê? De uma representação, precisa de uma ação. Onde essas pessoas se encontram,
O Ministério Público deveria, por exemplo, dar uma ação através de uma petição do proprietário que foi invadido, e, caso contrário, posso chegar até a Procuradoria-Geral da República e fazer com que esses elementos eles sejam punidos e possa ter um inquérito policial. Mas tem que começar pelo Ministério Público, tem que começar com a denúncia. Mas estamos assistindo aos acontecimentos, e esses acontecimentos eles não estão dando o devido valor e nem estão indo pelo devido processo. Simplesmente invadem, quebram. As polícias são proibidas de agir. E isso está acontecendo em todo o Brasil. Estão tirando os direitos do cidadão se defender ou defender-se desses elementos. E por isso fica. Enquanto isso, no país das maravilhas, chamado internet, encontramos milhares de pessoas brincando com a sua vida, assim como o rato brinca com o gato, ou o gato brinca com o rato, até o momento do gato abocanhado de uma vez por todas. É preciso ter muita cautela, mas é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Nós não queremos um processo de violência no Brasil. Nós só queremos um cumprimento. E esse cumprimento possa ser válido. E aqueles que foram despojados do direito de manifestar, possam fazer a sua revolução, fazendo com que o direito ao qual todos eles têm, como políticos, possam manifestar e possam, sim, intervir nos meios e nas ações que estão sendo banalizadas pelos nossos políticos, tanto os antigos como os novos. O Brasil não é isso. Não é isso mesmo. Um abraço a todos e até mais.